Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, meus irmãos. Estamos então retornando com mais um programa para continuarmos a conhecer um pouco mais a história da igreja. Nós, na última vez, falávamos das perseguições no primeiro século. Agora nós entramos no segundo século, isto é, a partir do ano 100, do ano 100 até o ano 199. É o período que assim nós chamamos normalmente no segundo século. Esse segundo século vigora a mesma lei do ano 32, o veto do Senado. Non licet essere vos. E a partir deste veto do Senado, temos o edito de Nero, que no ano 64 estendia pena de morte a todos aqueles que eram apresentados como cristãos. Lá no ano 64 dizia por causa do incêndio de Roma. Agora, no segundo século, essas leis chegam às províncias, bem mais longe de Roma. Nós temos um caso muito importante, é na província do Ponto. Isto é, Ponto era uma província que ficava junto ao Mar Negro, bem perto da Rússia. Então, lá no Ponto, o cristianismo se espalhou muito rapidamente. E lá assumiu o jovem governador Plínio o Moço, que é também tido como historiador, principalmente porque ele escreveu uma carta muito bonita ao novo imperador Trajano. Trajano que assumiu no ano 110. Então, Plínio Moço, vendo-se diante desse tema da perseguição dos cristãos, que é para matar, ele se encontra de repente com casos totalmente novos. Ele pergunta, mas vem cá, essa lei vale igual para homens e mulheres? E mulheres grávidas? E mulheres que estão amamentando? Vamos matar e deixar a criança aí daquele jeito? Como é que vamos fazer? Então o que ele faz? Escreve uma carta ao imperador Trajano. E ele pergunta, eu costumo trabalhar assim. Quando eu não sei como fazer, eu pergunto. Então eu pergunto, devo executar a lei friamente a todos do mesmo modo? Ou então, se há algum que se arrepende de ser cristão, posso poupá-lo? Porque eu tenho agido até aqui assim. Todos os denunciados, eu os chamo, e quando eles comprovam que realmente são cristãos e mostram com atos, eu os executava. Mas aqueles que na hora diziam que eram cristãos até ontem, agora não são mais. Ou então, mulheres grávidas ou mulheres amamentando, que eram importantes que elas continuassem a viver, eu as deixava livres. E a partir dali, melhorou muito a situação aqui em todo ponto. Já em toda parte começaram a vender-se vítimas, coisa que antes já não se fazia mais. Porque aqui no Ponto, dizia a carta de Trajano, de Plínio Moço, aqui no Ponto realmente são muitos os cristãos. Não só na cidade, também no interior, em toda parte. O que eles fazem de errado? Se reúnem nas primeiras feiras, de madrugada, depois eles vão trabalhar normalmente, são gente muito boa. O grande problema é que eles se reúnem na madrugada da primeira feira, cantam louvores a Cristo como se fosse um Deus. Quando Trajano recebe esta carta de Plínio Moço, reuniu os seus conselheiros e eles perceberam logo que se tratava de introduzir uma nova lei, a lei do arrependimento. Por quê?
Se alguém é denunciado e se arrepende de ser cristão, cria-se uma nova situação e deveria ser absolvido. Isso foi votado no Senado e Trajano se tornou famoso na história pela lei do arrependimento. Ora, esta lei para os cristãos foi terrível. Por quê? Agora se procurava sempre nas audiências provocar a apostasia. E a partir de Trajano, nós vamos ter muitos que deixam o cristianismo e se tornam lapsos. Eram conhecidos, então, como os lapsi. Estes lapsi, em determinados momentos, tornaram-se maioria da população, como aconteceu em Cartago. Lá chegaram a ser maioria da população. Pessoas que eram cristãos, mas na hora do tribunal negavam e deixavam de sê-lo. Tanto é que até o bispo de Cartago, São Cipriano, não queria mais absolver esses lapsos. Dizia, não, alguém que uma vez renegou a fé não tem volta. Foi a época em que o Papa entrou firme, o Papa de Roma, e disse, não, a absolvição é para todos. O perdão é sempre completo. E foi assim que cresceu muito a divulgação do sacramento da penitência, da confissão. Já se dá verdadeira absolvição, sobretudo aos lapsos. Na morte de Trajano, assume o filho dele, Adriano. Adriano era mais benigno que o pai ainda. Este Adriano diz, não, nós não precisamos perseguir os cristãos. Nós vamos viver a nossa vida normal, com cristãos ou pessoas que vivem a sua fé, também dentro dos deuses romanos. Apenas quando algum cristão é denunciado e ele cometeu algum delito, então sim ele vai ser julgado pelo delito e também por ser cristão. Mas não simplesmente trazer todos os cristãos e matar toda essa gente. Realmente, Adriano, com esse edito de Adriano, melhorou muito a situação e a vida dos cristãos. Coisa que ainda vai melhorar a partir do ano 138, quando morre Adriano e assume Antonino. Antonino, que era filho de Adriano, ele vai ser chamado de Antonino Pio, isto é, o piedoso, o bom, realmente muito bom para os cristãos. Porque Antonino, ele chegou ao ponto de dizer, perseguir os cristãos não é tarefa do império. Isso é tarefa dos deuses. Os deuses que cuidem disso. Nós não precisamos incomodar esses cristãos. Os deuses vão se encarregar disso. Como nós sabemos, esses deuses não existem, eram fictícios. Nada aconteceu. E o povo começou a ter bastante liberdade. E vamos ter um longo período de liberdade total. Praticamente do ano 138 até o ano 157, todo o tempo de Antonino, não vamos ter maior perseguição. Depois vamos ter de novo quando assume Marco Aurélio. Marco Aurélio era um filósofo, um grande conhecido, e ele achava assim que a gente deveria estar preparado para morrer a qualquer instante, deixar-se apagar aos poucos, não como os cristãos, dizia ele. Os cristãos morrem como demonstração de força, como demonstração de fé. Isso está errado. O certo seria morrer aos poucos, deixar que a vida natural nos leve à morte. Então, durante esse final do século II, não temos maiores problemas. Nós vamos ter de novo alguma perseguição por volta do ano 180, 185, mas praticamente nós vamos encerrar o segundo século com uma grande paz dentro do império. Inclusive, o terceiro século vai começar depois com um longo período ainda de paz, onde vai se acentuar sempre mais a propagação da fé. E o cristianismo vai se tornar forte em Roma, assumindo, sobretudo,
situações sociais, situações de pobreza, crianças abandonadas, viúvas, órfãos, e vão ser em toda parte atendidos pelos cristãos, porque achavam que era tarefa fundamental viver o Evangelho e levar a sério o amor ao próximo. Como Jesus Cristo tinha ensinado o amor ao próximo, era preciso agora mostrar isso na prática e viver concretamente de acordo com o Evangelho. Portanto, o segundo século é o tempo que a igreja se organiza. Os papas têm ocasião para, em toda parte, já ir criando, fundando novas dioceses. Diocese era antes uma palavra do império, era uma subdivisão do império, agora vai ser uma região dentro do qual existe a Igreja de Jesus Cristo. Em toda parte vamos ter bispos, vamos ter os diáconos a serviço diretamente dos pobres. E já nas igrejas do interior, na periferia das cidades, vamos ter em toda parte os presbíteros. Os presbíteros são aqueles homens já mais maduros que são ordenados para continuar lá celebrando a Eucaristia, para reunir a comunidade, celebrar o dia do Senhor, que ainda não existia o dia do Senhor. Era ainda o dia santo, era sábado, e o domingo era chamado primeira-feira, era dia de trabalho, dia normal de trabalho, mas os cristãos faziam questão de se reunir na madrugada da primeira-feira. Por quê? Porque na primeira-feira foi que Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou no dia depois do sábado. Então, por isso eles queriam a primeira-feira. Muitos eram até perseguidos por causa disso, mas faziam questão de viver o dia do Senhor. É um tema que nós vamos deixar para a próxima vez. Nós vamos então falar no século III e depois da entrada do século IV, a mudança total com a vinda de Constantino. Obrigado por hoje, continue assim nos acompanhando e hoje recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.